Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. E antes de nós começarmos, vai abrindo a sua Bíblia. Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32. Nós estamos partilhando de um tempo em que neste lugar nós estamos caminhando com Celebrando a Recuperação. Um tempo que temos aprendido e entendido que tem sido de muita importância para o corpo de Cristo. Tem sido de grande ajuda, uma ferramenta poderosa que tem nos abençoado, tem nos libertado nesse lugar. E eu quero convidar você para esse tempo precioso. Nós vamos hoje para uma nova etapa, um novo momento que diz respeito a um tema que é falado dentro do Celebrando. E dizer para você que nós já começamos. Semana passada nós já tivemos o início. Aí você vai dizer assim, pastor, então quer dizer que ainda dá para entrar? Dá. Ainda dá para você entrar, ainda dá para você participar, ainda dá para você vir experimentar como é que nós estamos trabalhando e como que isso tem sido abençoador para nós enquanto corpo de Cristo. Tá bom? Amém, amém. Efésios capítulo 4, versículos, acende a luz para nós, 31 e 32, diz assim: Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se. Diga perdão, igreja. Isso. Perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Pai, obrigado por esse tempo, por esse momento em Tua presença, por tamanha responsabilidade, Senhor, mas ao mesmo tempo um privilégio. Permita que o meu coração seja apenas um instrumento Teu, a minha vida seja somente um meio para que o Senhor possa se revelar através da Tua palavra. Ó Deus, permita que enquanto a Tua palavra estiver sendo manifesta, o Senhor estenda as Tuas mãos com sinais e prodígios neste lugar. O Senhor opere poderosamente, profundamente, aquilo que o Senhor quer fazer e precisa fazer em nós, Pai. É mais do que aquilo que queremos. É acima de tudo, Pai, o que precisamos. Nós esperamos e necessitamos do Teu Espírito em nosso meio, nos convencendo neste tempo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Amém. Nós continuamos a nossa jornada aqui em direção à recuperação. E para quem entendeu, estamos estabelecendo uma caminhada rumo a um autoexame, a uma admissão, a uma entrega. E hoje, mais especificamente, sobre perdão. A esses passos, a esses acontecimentos, nós chamamos de Celebrando a Recuperação. Estamos entendendo que, independentemente da idade ou o tempo de caminhada cristã, independentemente da crença, todos nós, sem exceção, temos algo a tratar em nossa vida. Sejam vícios, sejam traumas, sejam os maus hábitos ou a falha de caráter. Deus tem o poder de intervir para mudar, para limpar, para transformar, para curar se necessário. Nós falamos aqui já sobre liberdade. Liberdade do quanto nós desejamos e buscamos, principalmente, não o mundo estabelece, que é de fora para dentro, mas liberdade de dentro para fora. O quanto Deus ele está disponível para nos libertar e, mais importante,
Só Cristo Jesus, o Filho de Deus, tem esse poder na vida do ser humano. É o ser humano deixando de ser Deus, é o ser humano deixando de ser o seu próprio Deus, para deixar que o Criador dos céus e da terra se torne Deus sobre a nossa vida. Falamos sobre esperança. E se há algo que pode nos desesperar nesta vida, é a falta de resolução das nossas mazelas, dos nossos traumas, dos nossos vícios, que nos consomem por dentro. Porém, aprendemos que Deus nos dá esperança em meio a este grande desafio, que é o desafio de sermos transformados, curados. Falamos de compromisso. Aliás, não existe mudança, transformação ou cura sem o nosso comprometimento. Sem colaboração, sem o meu desejo de entrega, sem entregar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Quando eu falo de compromisso, eu estou falando de colocar Cristo no controle da minha vida. Limpeza. Falamos de limpeza também. É a ação de Deus em nós. Mas não antes de identificarmos, de admitirmos, de decidirmos que precisamos ser limpos. E isto se dá quando, após este exame, eu faça com o meu Deus, em relação à minha vida, em relação ao outro e em relação à minha relação com Deus. Preciso de limpeza nesses três aspectos. Falamos de submissão, um ato voluntário, humilde e de entrega. Submeter é a minha decisão de colocar a minha vontade submissa à vontade de Deus. Seguir a vontade de Deus na direção de mudanças, pedindo que Ele remova as minhas falhas de caráter, que Ele afete os meus vícios, os meus traumas. E hoje, nós tocamos numa questão altamente importante, que é o perdão. Perdão, a meu ver, é o ponto auge da nossa caminhada enquanto estamos em recuperação. Enquanto estamos sendo restaurados, transformados por Deus. É onde nós vemos se de fato estamos sofrendo as transformações necessárias ou não. É o momento em que pode se tornar um divisor de águas durante esse processo. Veja só o significado de perdão. A palavra perdão, ela é uma palavra que vem do latim, que significa per e donare. O que é per? Per significa total, completo. Donare vem de donativo, de dar, entregar, doar. Portanto, escute bem, perdão significa uma entrega integral. É tudo. Não é uma parte. Não existe perdão de pouquinho. Se tiver que dar, tem que ser tudo. Alguém disse uma certa vez, falando sobre um trocadilho, de que perdão é isso mesmo. É uma perda bem grande. Mas e o perdão em ação? O que é o perdão em ação? O perdão em ação é avaliar todos os meus relacionamentos. Você está aqui ainda? É oferecer perdão àqueles que me feriram e consertar os danos que eu tenha causado a outros. Exceto quando, ao querer consertar, eu não cause mais mal às outras pessoas. Esse passo de restauração é de extrema importância para a nossa vida. Perdoar e reparar. Há muita gente que acredita que o processo é simplesmente perdoar. Eu já perdoei, eu liberei perdão. Eu me acertei com a pessoa e tudo mais. Não, a Bíblia diz que existe um processo também de reparação. Então escuta, o que é perdoar? Perdoar é abrir mão de continuar com uma barreira em relação a outra pessoa. O que é perdoar? É abrir mão, escute, de continuar cultivando ressentimentos, de ira, de raiva, de ódio.
em função das feridas que alguém te causou. Perdão basicamente é isto. Mas aí vem o reparo. O que é reparar? É arrumar, é tentar consertar, é minimizar o estrago causado na medida do possível. O processo de perdão passa por esses dois passos. Eu perdoo, mas eu também caminho no processo de reparação. E talvez você olhe para mim hoje aqui e diga assim, por que eu devo fazê-lo? Uma questão muito complicada para qualquer ser humano. E de tão difícil que é, a gente não quer ficar falando nisso. A gente não quer tocar nesse assunto. A gente não quer ficar movendo estas coisas dentro de nós. Será que eu preciso fazê-lo? Será que isso é necessário? Eu quero dizer para você, em se tratando de uma caminhada com Deus, vamos aprender de uma vez por todas que não se caminha, não se envolve, não se tem intimidade, não se diz ser filho de Deus sem o ato de perdoar. Pastor, então isso para mim é muito complicado, é muito difícil. Não tem problema. Para o meu Deus, que você pode conhecer hoje, não há nada impossível para Ele. Mais do que isso, diz a Bíblia que Ele é o meu e o seu grande ajudador. Então isso não é um problema. Mas eu quero te dizer primeiro porquê, ou alguns passos do porquê que eu preciso perdoar. Primeiro, escute bem. Por que Deus nos perdoou primeiro? Pastor, mas eu não fiz nada para Deus. Fez. Fiz não, pastor. Eu nasci redondinho, tô redondinho, ó. Tá tudo certinho. Olha aqui para mim, irmãos. Fez. Mais do que você imagina. A Bíblia diz que eu e você já nascemos manchados pelo pecado. Em outras palavras, escuta bem. Eu não tinha qualquer chamariz aos olhos de Deus. Não havia nada em mim que ressaltasse ou chamasse a atenção de Deus. Qualquer coisa em mim que eu fizesse, escuta, por mais que seja bondade, caridade, por mais que eu faça o melhor sobre esta terra, a Bíblia diz que tudo que eu faço, mesmo que seja muito bom, foi manchado pelo pecado. Tudo em mim era manchado pelo pecado. Tem sujeira, limitação, miserabilidade. A Bíblia diz que o meu pecado, ele ofende a Deus muito, mas muito. Mas a Bíblia diz que, escuta bem, ele resolveu que apesar do meu estado tão desgraçado, tão miserável, Deus, ele resolveu olhar para mim e para você e me aceitar e te aceitar. A aceitação de Deus à minha vida, escuta, se deu através do perdão. Para isto, ele teve que dar algo. O que ele mais amava. O seu filho Jesus. Só esta oferta, só esta doação, só esta atitude teria o poder de retirar a barreira que havia entre a minha pessoa, entre a sua pessoa, entre a nossa pessoa e Deus. Em outras palavras, esta oferta, essa entrega de Deus, dando o seu filho para morrer numa cruz, pela minha vida e pela sua vida, foi a única maneira que Deus encontrou, ou capaz de nos reconciliar com Ele. Você sabe por que você tem relacionamento com Deus hoje? Porque um dia Deus teve que entregar o filho dele na cruz. Esse é o motivo.
Sabe por que eu e você dobramos o joelho e podemos falar com Deus e Deus responde? Escuta. Porque Deus um dia abriu mão do próprio filho. Isso se chama perdão. Então, se perdão para nós tem como referência a Deus, está aqui ainda? Então escuta o que eu estou te dizendo, irmão. O que a Bíblia está tentando me ensinar e te ensinar é o seguinte: que não fosse o perdão, não teríamos condições de ter intimidade com Deus. O que me aproximou para estar com Deus? Perdão. Que Deus você serve? Que Deus é esse que você acredita e crê? É o Deus do perdão. É o Deus que um dia entregou tudo o que Ele mais amava. Tudo que Deus mais amava, querido, não eram os céus, não eram os anjos, não era a perfeição. Tudo que Deus mais amava neste mundo era o seu Filho e Ele deu. Se esse é o Deus que você serve, escuta. Se esse é o Deus que você acredita, então uma coisa fica muito clara. Que o santo remédio para os relacionamentos serem curados é o perdão. O perdão existe para isso. Para curar, para transformar, para restaurar relacionamentos. Colossenses capítulo 3, versículo 13 diz assim, olha só o que diz a Bíblia. Suportem-se uns aos outros. E perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Ele continua. Perdoem como o Senhor, Deus, lhes perdoou. Está aqui ainda? Por que eu preciso perdoar? Segundo, porque ressentimento, querido, é um veneno contra nós mesmos. Um dos maiores entraves para liberarmos perdão para as outras vidas é o que a gente chama de justiça própria. E quanta gente morrendo, por dentro e por fora, por conta desse veneno chamado amargura, ressentimento, ódio, ira, vingança. Pessoas que continuam nutrindo desafetos. Acreditam piamente que um dia, de alguma maneira, ele vai conseguir fazer justiça com a própria mão. Ele acredita que o dia que ele conseguir botar a mão naquele ofensor e fazer ele pagar, ele vai encontrar algum tipo de alento dentro dele. Eu já lhe disse que boa parte das doenças incuráveis advém de problemas que nós criamos. Isso na psicologia é chamado de psicossomáticos. É a somatória de sintomas. É o acúmulo de sensações que, vez por outra, se transformam em algum tipo de doença dentro do nosso corpo físico. A origem? Na alma. Vidas que estão literalmente apegadas à vingança e ao ressentimento. Porque elas acreditam que é assim, que elas conseguem ter algum tipo de paz. Mas mal sabem que o estrago está só começando. Uma frase conhecida de Shakespeare, talvez muito conhecida de nós, é: o ódio é um veneno que tomamos, esperando que o outro morra. Isso é um jeito simples de falarmos de algo muito profundo que é o perdão. Enquanto eu estou nutrindo ressentimento, ira, ódio, vingança, raiva, você está se contaminando. O livro de Jó, capítulo 5, versículo 2, diz assim, palavra de Deus: ficar desgostoso e amargurado é loucura. É falta de juízo.
E olha o que ele diz: que leva à morte. Falamos disso hoje com uma certa naturalidade, está exposto na sociedade. Pessoas estão morrendo e não sabem por que estão morrendo. Tem tudo, mas morrem. Então é hora de acordar. Terceiro motivo. Porque precisamos perdoar. Escuta bem. Porque lá no futuro, escuta bem, irmãos, lá no futuro, a gente também vai precisar de perdão. Marcos capítulo 11, versículo 25 diz assim: mas quando estiverem orando, primeiro perdoem aqueles por quem foram ofendidos. Para quê? Perdão, meu querido, não tem falta de propósito, muito pelo contrário. Há uma razão dele acontecer. Vou repetir. Mas quando estiverem orando, primeiro perdoem aqueles por quem foram ofendidos. Para que seu Pai que está no céu perdoe os seus pecados também. Significa que quando eu não passo para outra pessoa essa graça chamada perdão, graça essa que eu recebo de Deus, se eu não repasso, se eu não estou livre, se eu não me disponho a perdoar pessoas, escuta, essa graça do perdão, ela vai sumindo de mim. Esse poder, ele vai indo embora de mim. E não pense que isso é impossível, porque não é. Há muitos filhos de Deus se dizendo crer em Deus, acreditando serem pessoas espirituais, mas não são capazes de dar o mesmo perdão que receberam de Cristo. Muitos, não por acaso, têm vivido uma vida contrária à vontade de Deus, uma vida estagnada, fracassada e por muitas vezes amaldiçoada. Ao invés de entrar num processo de limpeza, ao invés de parar e começar a fazer um autoexame, Deus, o que está acontecendo comigo? Por que o meu coração está tão atormentado? Por que a minha vida não flui? Por que na verdade eu não tenho satisfação em nada? Ora, por quê? Porque preferimos ajuntar sujeira debaixo do tapete da alma. Aliás, essa tem sido a preferência da maioria das pessoas. Eu não quero mexer. Vamos colocar isso debaixo do tapete, está tudo resolvido. Olha para mim, igreja. Põe teu olho em mim. Não está resolvido. Não é assim que se resolve as coisas. Isso só se resolve com o perdão. Provérbios 26, versículo 2. Texto muito conhecido dos amantes da palavra de Deus. Como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa, ou seja, a maldição imerecida ou sem motivo, ela não encontra pouso. O que isso quer dizer? O meu coração pode se tornar um habitat, um lugar propício para que a maldição exerça o seu propósito. Destruindo a minha vida, fracassando a minha vida na direção da morte. Esse é o motivo porque forças espirituais das trevas vencem sobre vidas que conhecem Deus. Filhos de Deus que deveriam caminhar no processo de amadurecimento, de crescimento, de tempos em tempos, e vendo coisas diferentes em Deus e crescendo em Deus, elas estão sempre no mesmo círculo, elas acabam e voltam, elas acabam e voltam, elas acabam e voltam, e tudo está do mesmo jeito, nada muda.
E quem se aproveita disso? Demônios. Uma certa vez eu vi esta comparação tão simples, mas tão real. Barata, rato e mosca só ficam aonde tem o quê? Lixo, sujeira. Se eu limpo a sujeira, não há como haver rato, não há como ter mosca, não há como ter barata. Na Bíblia isso é dito de outra forma. Maldição sem causa não prospera. É no perdão que eu sou liberto. Permita-me partilhar isso com conhecimento de causa. Eu me lembro que num retiro que nós estávamos fazendo do Manaim, nosso encontro com Deus, nós estávamos orando num determinado momento por uma determinada pessoa. E essa pessoa, enquanto nós orávamos, ela ficou ou melhor, debaixo de uma opressão muito grande. E enquanto ela estava debaixo daquela opressão e daquela pressão espiritual terrível sobre a vida dela, percebi que não havia até então nenhum tipo de possessão demoníaca, mas havia uma opressão muito grande. E ali nós começamos a expulsar e tirar aquilo da vida daquela pessoa, e a gente percebeu que tudo continuava do mesmo jeito, da mesma forma. E passado algum tempo eu falei, Deus, o que está acontecendo? Foi quando eu ouvi o Espírito Santo falar para mim, falou, olha, peça para ele liberar perdão para o pai dele. E foi quando eu cheguei próximo ao ouvido dele e disse, o Senhor diz a você que você precisa liberar perdão para o seu pai. E essa pessoa, meu querido, no momento em que eu falei isto, ela deu uma respirada funda e começou a chorar, e começou a chorar, e a chorar, e a chorar, e começou a falar repetidamente, Pai, eu te perdoo. Pai, eu te perdoo. Desculpa, Pai, perdão. Queridos, não houve qualquer necessidade de impor as mãos em seguida. Imediatamente ele foi liberto. Imediatamente. Às vezes nós vemos algumas pessoas atormentadas, atribuladas, outras endemoniadas. Mas na verdade, ele fala assim, o demônio está causando aquilo. A causa não é o demônio. A causa é aquilo que foi gerado dentro dela, o que ela deixou acontecer. Demônios se aproveitam disso. Ele potencializa isso. Ele potencializa o problema. Por isso que você expulsa aqui, sai ali, ele está de novo. Expulsa aqui, sai ali, ele está de novo. Você está aqui ainda? Enquanto a gente não mexer na causa, não tem libertação. Não se engane. O que isso nos ensina? É no perdão que eu sou liberto. Quando eu tomo a decisão de perdoar alguém, eu estou recebendo ao mesmo tempo. Escuta bem o que eu estou te dizendo. Se você gravar isso aqui hoje, eu estou feliz da vida. Quando você toma a decisão de perdoar alguém, você está recebendo ao mesmo tempo graça de Deus, poder de Deus. Sabe de quê? De ser liberto.
Quando você ousa levantar o tapete da alma e falar assim, chega, eu quero limpar isso aqui. Prepare-se, você está no caminho da pura transformação profunda da sua vida. Mas isso começa com o perdão. Quando eu libero o perdão, eu sou perdoado. Quando eu limpo a minha relação com outras pessoas, a minha relação com Deus ela é restaurada. Por isso que o perdão ele é libertador. Está aqui ainda? Que lixo é esse que tem aí dentro? Aliás, a gente não gosta de falar do lixo que tem. Não é? Do lixo a gente faz o quê? Ou a gente reprime ele, ou a gente minimiza ele, ou a gente não admite ele. Quando eu ainda resolvo ficar com a possibilidade de reprimir ou minimizar, escuta bem, eu estou no estado de prisão. Não perdoar alguém é viver preso a ela. É como carregar essa pessoa todos os dias, em todo o tempo. Você pode olhar para mim, estar me ouvindo e falar, eu não acredito no que você está falando, pastor, não tem problema. Alguns só vão acreditar quando o sinal aparecer. É quando os sinais aparecem no corpo físico, ou quando os sinais aparecem no campo psicológico da pessoa, ou quando ela aparece no campo espiritual da vida. Mas prepare-se, é uma questão de tempo que vai aparecer. Seja o físico, seja o emocional, seja o espiritual. Esse é o sinal que por muitas vezes a gente vai ter que se dobrar para dizer, estou com um problema. Preciso admitir que tem um problema. Libere os seus ofensores. Admita que tem um problema. Como? Perdoando. Sem perdão, escuta o que eu vou dizer. Não há como termos uma vida mais leve. Aliás, troque a sua ferida de ofendido pela paz de Deus. Colossenses 3,15 diz assim, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em... A Bíblia está dizendo que eu e você, em Cristo, fomos chamados para viver em paz. Está perturbado? Está desorientado? Está atribulado? Então para ver, porque alguma coisa deve estar errada. Se quiser ver, o Espírito Santo vai mostrar. Falando de reparos. Pastor, esse negócio de perdão tem que fazer reparo? Tem, irmão. Tem que fazer reparo. Para um pouquinho só para pensar. Se você tivesse que colocar numa lista as pessoas a quem você feriu, machucou, ofendeu, a lista é grande? Não me responda. Pensa um pouquinho comigo. Todas as vezes que alguém nos ofende, no fundo, o que a gente espera? Que essa pessoa venha até mim e repare
peça perdão pelo que ela fez comigo. Sim ou não? Sim ou não? É isso? É isso que ocorre na minha vida enquanto eu aprendo o perdão de Deus. Quando eu libero o perdão, eu tenho que fazer exatamente esse processo. Um processo de reparo. Mas veja, eu quero a sua muitíssima atenção aqui. Pastor, quando é que eu devo fazer o reparo? Primeiro, existe uma hora certa para isso. Há um momento muito propício para isso acontecer. Você não faz isso a qualquer hora, na hora que você acha, no tempo que você pensa. Busca o Senhor e Deus vai trazer o tempo certo para você fazer isso. Segundo, há um jeito de fazer isto. Há uma forma de fazer isto. E a Bíblia diz que esse jeito, olha aqui para mim, é em amor. Está aqui ainda? Em amor. Eu já vi gente pedindo perdão fazendo da seguinte maneira, olha. Olha aqui, ó. Fala com você aqui um minutinho. Só um pouquinho, sua atenção aqui, ó. Por favor. Eu estou vindo aqui para falar para você, porque Deus falou comigo para eu te pedir perdão, viu? Mas eu estou pedindo perdão para você só porque Ele falou. Sabe outro jeito que a gente ouve muita gente pedindo perdão? Eu falo assim, olha, vem aqui, eu preciso falar com você, porque Deus falou comigo, eu preciso pedir perdão para você. Eu sei que você me magoou muito, você arrebentou com a minha vida, você fez isso, você fez aquilo outro. Você lembra o que você falou? Então aquilo outro. Mas por tudo isso, eu te perdoo. Põe teu olho em mim. Não me convença de que isso é amor enquanto você está perdoando. Nunca foi, não é e jamais será. Eu não exalto a ofensa do outro na minha vida para depois pedir perdão para ele. Eu não aumento a carga de culpa sobre ele para depois pedir perdão. Quando eu peço perdão, quando eu estou fazendo a reparação, eu não tenho que ficar elencando nada. Eu só tenho que pensar numa coisa. Se eu deveria estar a caminho do inferno e Deus me salvou desse caminho, por que eu não vou liberar perdão para essa vida? Se Deus me amou muito a ponto de querer me tirar do inferno, por que é que eu não vou liberar perdão para ela? Precisa amar. Terceiro, quando eu faço o reparo, eu preciso perguntar se a reparação que eu estou fazendo ela é apropriada. Porque dependendo da reparação que eu quero fazer, eu não estou reparando nada, eu estou só gerando mais problemas. Pastor, então quer dizer que existem situações que não dá para fazer reparação. Existem situações que não dá para você reparar. Porque se você for reparar, você vai criar mais problemas. Não faça. Mas havendo possibilidade, faça. Amém? Até aqui? Eu fecho. Quero concluir 4 questões muito rápidas. O motivo por que muitas pessoas andam morrendo lentamente é porque elas são incapazes de falar, de partilhar, escuta, de confessar o lixo que está dentro dela. Palavra de Deus para você então aqui esta noite
é que o nosso Deus é um Deus de vida. Ele tem perdão para a sua alma, para o teu coração. E quer te fortalecer o suficiente para que você libere perdão às outras pessoas. Segundo, peça a Jesus para livrá-lo dos seus pecados e sofrimentos. Eu já disse aqui esta noite que pedir perdão machuca por demais o que em nós? Nosso orgulho, né? Mas o bom é que quando eu tomo a decisão de perdoar, olha aqui para mim, eu sepulto ele, eu enterro. E como isso faz diferença? Porque a Bíblia diz que é um homem orgulhoso, Deus não topa ele. Deus não quer encarar ele. Deus não anda na mesma calçada que ele. Terceiro, tem a atitude de perdoar conforme a vontade de Deus. Sua vontade em perdoar. Minha vontade de perdoar. Ah, filho de uma... Vem cá, fala com você. Vem cá. A Bíblia está falando que o nosso perdão não é igual ao meu. Não é baseado no meu senso de justiça. É no de Deus. Amém? Amém? É só você olhar para a sua vida. É só eu olhar para a minha vida. Eu vou entender por que eu preciso pedir perdão debaixo da vontade de Deus. Quarto e último. Você, eu, nós, corpo de Cristo, filho de Deus, precisamos aprender a desfrutar os benefícios dos relacionamentos. Eu tenho quase certeza que deve ter alguém aqui em nosso meio que deve ter aquele tipo de pensamento. Olha, prefiro o cachorro. Dá para amar mais o cachorro. O cachorro é amoroso. Você pisa no rabo dele, ele está banando o rabo de você de novo. Você aperta ele, ele faz... Daqui a pouco ele está de novo do seu lado. Você sabe por que a gente ama mais cachorro do que gente? Porque a gente não gosta de ser confrontado. E gente confronta a gente. Eu disse aqui na semana passada que, por incrível que pareça, as pessoas que porventura te machucaram, ironicamente, paradoxalmente, sei lá do jeito que você quer falar, estranhamente, podem ser as mesmas pessoas que vão trazer cura para a tua vida. Eu estou amarrando em nome de Jesus, pastor. Você pode amarrar o quanto você quiser. Porque o plano de Deus, o plano divino, é que boa parte da nossa cura está nas relações. Sabe por quê? Porque boa parte das nossas doenças vem dela. Então, em Cristo eu aprendo que ao me relacionar, eu posso ser curado. Como? Perdoando. Eu gosto de uma definição de perdão que eu deixei muito claro para mim nos meus escritos, que diz assim: perdão é a decisão de abrir mão da esperança de que o passado poderia ser melhor. Sabe aquela coisa que a gente fala assim:
Ah, se fosse de outro jeito. Ah, se tivesse sido de outra maneira. E porque não foi do jeito que eu esperei, das expectativas que criei, então não tem como arrumar. Olha para mim. O perdão de Deus é esse. É que eu tenho que abrir mão disso. Não foi do jeito que você gostaria. Não tem problema. Porque daqui para frente pode ser completamente diferente em Deus. Amém? Amém? Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Eu queria que você fechasse os teus olhos ainda por um momento. Deixa o Espírito Santo trazer ao teu coração. Quem são as pessoas que de alguma forma tem sido um peso para a sua vida? Quem são as pessoas que